Olá, olá. Boa noite a todos. Boa noite, bom recebê-los. Nós vamos nos preparando aqui. São 8 horas em ponto. E glória a Deus por você ir acessando. Enquanto você vai acessando aí a página do Mangue Curitiba, ia pedir para vocês se ajeitarem aí nas suas casas, nos seus lares. Já estamos aqui com o apóstolo L. Serra. Chris Jones está conosco também. E pedir que vocês possam desfrutar desse tempo, compartilhar o link aí, mais um minutinho para você se arrumar, compartilhar o link dessa reunião. Rapidamente queria dar as boas-vindas para o apóstolo L. Boa noite, apóstolo L. Bom tê-lo conosco. É uma alegria imensa. Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos aí que estão nos acompanhando. Boa noite ao Cris, que amamos também, já esteve aqui em nossa casa, nos ajudando, nos apoiando. É um privilégio estar com vocês nessa noite. Que ótimo, glória a Deus. Cris, ia pedir também para o Chris Jones dar uma boa noite, boas-vindas, Cris. Convida a galera aí. Boa noite, aí. meus irmãos. Muito bom estar aqui com vocês, apóstolo. Seja bem-vindo, pastor Flávio. Que honra poder estar aqui com vocês nessa noite. Pedir mais uma vez, se vocês puderem compartilhar para a gente alcançar o máximo de homens essa noite, que eu sei que o Senhor terá maravilhas para falar conosco. Muito obrigado, apóstolo. Seja bem-vindo, a casa é sua, meu irmão. Amamos a sua vida. Ótimo, que tempo maravilhoso e precioso. Deixar nosso abraço aqui, né, a todos que são parte do Ministério Sonho de Deus, em Taubaté, e também um abraço acalorado ao nosso pastor Facundo Alegre, que já deve estar online aí, compartilhando. Pastor, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, desfrutando desse tempo, e darmos início a essa série, essa reunião de homens forjados no Senhor, numa vida que flui. Então vai mandando esse link aí, desfrute desse tempo, vai ser algo poderoso e maravilhoso do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vai mandando o link, vai seguindo adiante aí. Por favor, não perca tempo para a gente dar início, para a gente poder seguir nesse papo abençoado que vamos ter aqui com o apóstolo Gustavo, com o apóstolo Welly, né? E para a gente seguir adiante. Bom, boa noite a todos. Que bom estarmos aqui. Essa série, verdadeiramente, nós cremos que nasceu no Espírito. Viemos há algum tempo falando sobre isso, orando, e o Senhor nos trouxe esse nome, Forjados. E forjado é algo que nasce de um processo, que toma uma forma determinada. E quando a gente viu o significado dessa palavra forjado no seu adjetivo, veio muito a calhar. É um processo que envolve formação em determinados assuntos, né? Que produz alinhamento, que produz melhoria, que produz impacto à resistência e à fadiga. Então nós, como homens forjados no Senhor, temos esse tempo de avanço e de impacto. E hoje, com muita honra e graça, convidamos o apóstolo L. Serra para estar conosco, né? Uma breve apresentação. Nosso amado apóstolo L. Serra é casado com Ana Serra, pai de 2 filhos, tem 2 netos. O apóstolo L. é formado em administração e pós-graduação em marketing, né? E também serviu como membro no comitê executivo da Adonep, né, fazendo parte da implantação do ministério na Argentina. O apóstolo L também é um dos ministros da Casa Sonhos de Deus, na cidade de Taubaté, e também um dos fundadores da Rede Rica, Rede Internacional de Comunicação Apostólica, onde tem servido ao corpo de Cristo com muito amor, com muita paixão. É um homem aí relevante na nossa geração, onde nós desfrutamos da sua vida nesse tempo e que tem investido seus dias em prol do avanço do Evangelho. E nós, como casa Apóstolo L, também queremos felicitar você e a todos os irmãos que são presentes
pelo aniversário no dia de ontem. Meus parabéns. Parabéns por mais um ano de vida. Desfrutamos a vida do Senhor. Amém? Apóstolo Hélio Serra, muito obrigado. Você que já está aí no Facebook, eu quero pedir algo para você, homem aí. Coloca aí da cidade que você interage, compartilha. Não sei se você é de São Paulo, Argentina, Rio de Janeiro, mas compartilha aí que a palavra está contigo, apóstolo Hélio. Muito obrigado mais uma vez. Vamos adiante. Amém. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, de poder manifestar aquilo que o Senhor tem edificado, aquilo que Ele tem construído, aquilo que temos sido inspirados por Ele. E em todo esse tempo, e entendemos que nós estamos num tempo de um fechamento de ciclo de Deus, né, que o Senhor está encerrando uma temporada com tudo isso que a gente tem passado, que tem sido muito bom, porque quando terminar tudo isso aí, nós estaremos mais rápidos e mais fortes, né? O Senhor nos preparou nesses dias. Nunca fui tão produtivo na minha vida como tem sido nesses dias de confinamento, né? Começo aqui às 8 até meia-noite, 1 hora da manhã, escrevendo, lendo, buscando, e que o Senhor possa dar graça nessa noite. Então, gostaria de orar, convidar a todos para a gente estar orando e entregando, pedindo a direção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, te agradeço por essa oportunidade de estarmos juntos, de estar servindo, de estar partilhando aquilo que tem sido edificado em nossa casa, e que eu possa ser o seu canal, que eu possa, Pai, traduzir e expressar com fidelidade tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Pai, quero abençoar esta casa que nos convida, o pastor Flávio, o apóstolo Facundo, a Rede Unge, onde nós também estamos inseridos, e que o Senhor tem nos aproximado de uma forma muito especial. Obrigado, Pai, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas o pastor Flávio, de tudo aquilo que o senhor falou aí do meu currículo, o mais importante eu guardei para eu falar. Ser filho de Deus. Glória Eu a não Deus. tenho nada mais importante na minha vida, não teve descoberta maior do que estar posicionado e entendendo aquilo que é ser filho, estar desfrutando disso nas nossas vidas. Eu queria começar partilhando um texto que eu acho, para quem quer falar de forjados, para quem quer falar de paternidade, para quem quer falar de liderança, de empreendedorismo, é quando Jesus fala lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelo que vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e envia chuva sobre os justos e os injustos. Se amardes os que vos amam,
que recompensa tereis? Não faz os cobradores de impostos também o mesmo? E se saudarem somente os vossos irmãos, que fazei demais, não faz os gentios também desta maneira? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Oh, glória a E, Deus. e Jesus aqui está falando com uma multidão. Né? Se você ver lá no capítulo 5, no verso 1, diz que Jesus, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e se aproximou dele os seus discípulos. Então, Jesus não está falando aqui para uma categoria de pessoas. Jesus não está falando aqui para pessoas escolhidas. Ele está falando aqui para pessoas que tinham disposição de ouvi-lo. E ele começa a traçar um perfil de homens que o Pai espera. Homens forjados pela sua palavra. E eu gostei muito do tema desta conferência, Forjados. E falar de empreendedorismo, liderança, paternidade. Então, essas 4 palavras, elas caminham juntas. Uma puxa a outra palavra. Só que eu falaria numa outra sequência. Eu falaria forjados, paternidade, liderança e empreendedorismo. Porque a gente começa o processo primeiro sendo forjado. Porque quando eu me disponho a ser forjado pelo Senhor, eu estou colocando a minha vida para ser um homem integral, em corpo, alma e espírito. Quando eu falo em ser forjado pelo Senhor, eu estou falando de entender aquilo que são os seus princípios, aquilo que são os seus valores, aquilo que é a sua vontade. E para isso é necessário um processo. Porque quando o Senhor, se eu estiver falando muito rápido, você me dá um sinal com a mão, eu diminuo a velocidade. Quando o Senhor, em Gênesis, no capítulo 1, dos versos 26 ao 28, ele está trazendo ali o grande tema da Bíblia, o grande tema do seu projeto, que é governo. Deus nos chamou para governar. Ele nos colocou no ambiente do universo, chamado Terra, aonde as coisas não estavam indo bem. E ele precisava colocar alguém, ele precisava estabelecer alguém que trouxesse o seu espírito para que enfrentasse um inimigo. E ele, por uma questão de justiça, porque não seria justo ele enfrentar alguém muito menor do que ele. Então, ele coloca o homem, forma o homem, sopra sobre o homem o seu espírito, né? Se torna alma vivente para vencer alguém que estava fora do seu lugar, que havia caído e havia sido precipitado da sua presença. E é interessante que ele fala para os homens no verso 28, e ele abençoa o homem para frutificar, para multiplicar, para encher a terra, para dominar sobre os peixes, sobre as aves e sobre todos os animais. E a gente percebe aqui algo interessante, que ele não fala para que fazer isso sobre os homens.
Deus não fala, ele não coloca o homem para ser governo sobre outro homem, porque Deus se relaciona dessa forma, ele não criou pessoas maiores e menores. Ele cria os homens para que a gente se relacione, todos no mesmo nível, na mesma posição, e eu posso dizer que o Senhor não se relaciona se não for com reis e com sacerdotes. Então, a visão do Pai, quando ele chama, quando ele cria, quando ele estabelece, quando ele fala de governo, tanto que eu acho que hoje o maior problema da Terra é o homo vírus, é o homem quem tem destruído a Terra, porque ele perdeu a sua visão daquilo para qual ele foi criado. Deus criou o homem para gerenciar a Terra. Ele entregou a Terra ao homem. E o homem foi desperdiçando isso aí. E desde o início, desde o princípio, o seu sistema de governo seria sobre a paternidade. Deus não criou um sistema político. Deus não criou um sistema hierárquico. Deus não chamou nem direita, nem esquerda, nem tampouco centrão, e nem tampouco partidos. Deus estabelece tudo a partir do ponto de vista de um pai que divide com os seus filhos, ou com seus filhos, a sua herança e coloca para administrar e estabelecer o seu governo. E quando eu assisti o vídeo de chamada para esta conferência, o vídeo consegue sintetizar bem, né, como publicitário, né, que por mais de 30 anos fui dono de agência, trabalhei, né, então, para mim, 30 segundos é uma eternidade. Né? E quando eu vi o filme, eu gostei muito, porque mostra aquelas cenas do ferro indo no fogo, o ferreiro batendo no ferro, contornando, ajustando, dando forma, e eu entendo que aquilo é uma amostra de como é a escola de Deus. A escola de Deus, aquele vídeo, traduz o que é a escola de Deus para nós que fomos chamados por Ele. Né? Ele pega, ele põe no fogo, ele assopra, ele põe na água fria para dar a têmpera, ele bate, e bate forte com a marreta, mas quando termina o seu processo, você vê aquela lâmina perfeita, que não tem ondulação. Você vê aquela lâmina que não traz marcas do tratamento de Deus. Então, quando, como filhos, nós entendemos que somos tratados pelo Pai, quando nós entendemos que o que Ele está estabelecendo é preparando em nós uma ferramenta, né? Então, por isso ele fala, né? Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, porque a cruz é o lugar onde nós somos forjados. Tanto que o formato da cruz, né, é onde nós vamos, você vê que ele nos coloca fazendo aquilo que Cristo fez, a ligação entre o céu e terra na vertical. Então, nós temos que ir para aquela posição de fazer a ligação do céu e a terra e da terra com o céu. E nos forja de braços abertos, já que nós vamos à cruz. Por quê? Porque nós temos que ter um braço acolhedor. Nós temos que manifestar.
nós temos que ser treinados. Aquilo que Mateus fala aqui no capítulo 5, nesses versos. Que vantagem tem de eu amar os meus amigos? Que vantagem tem de eu cumprimentar apenas os meus amigos? Isso até os cobradores de impostos fazem. Mas ele fala, se eu quero ser perfeito, se eu quero ser um homem integral, se eu quero ser um homem forjado, eu trago as características dele em mim. Cada prova, cada teste, cada dificuldade, cada situação é que a gente vai vencendo e vai sendo forjado. E é interessante, né, que tem 4 coisas que eu busquei nas palavras. O primeiro, o que é o forjador. O forjador é aquele que forja. É o conjunto, né, aquele que manuseia o conjunto de fornalha, do fole, né, da bigorna, onde ele apoia o ferro para bater. E tudo isso serve ao ferreiro. Todos esses instrumentos servem ao ferreiro que vai moldando o processo. Depois, quando eu também vi a palavra forjado, é o que se forjou, é o que foi batido, o que foi trabalhado, o que foi fabricado na forja. E com Deus, todos passam por esse processo. Ninguém está fora. Quando Jesus, o Filho, veio, o Filho passou pelo mesmo processo de forja. O Filho teve que abrir mão daquilo que ele tinha junto do Pai, assumir a humanidade, se dispor a ser tentado pelo diabo e vencer. Ele se dispôs à cruz, se dispôs a apanhar, ele se dispôs a passar por tudo que passou, quieto, entendendo que havia algo maior, que tudo aquilo faz parte do processo eterno, do propósito eterno de Deus. O forjador é aquele que forja. E forgificar, ou forjicar, é forjar mal, fabricar defeituosamente. É interessante que vai no fogo e se torna forjado a partir da batida. A partir do momento que a gente vai aprendendo isso, você vai sendo moldado. E ele faz isso, e o Senhor faz isso com aqueles que permitem que isso aconteça. Isso não é uma obra involuntária. Eu me alisto para ser forjado. Eu me alisto para ser moldado. Eu me alisto para ser parecido com o Filho. Eu me alisto para abrir mão, para permitir que na minha vida tudo aquilo que não convém seja aparado, seja consumido pelo fogo, seja ajustado pelo peso da mão daquele que bate. É a mesma coisa quando o profeta fala, desce a casa do oleiro, que está falando, vai ser forjado um vaso, não um vaso de bronze, ou de ferro, ou de aço, que não permita ser moldado. Né? Então, o vaso, ele passa a guardar algo precioso dentro dele. Mas, para isso, é necessário que ele passe por esse processo. E é um processo que não fica marcas.
É um processo que você passa por ele e quando você chega ao final, você fala, que coisa tremenda! Como a minha vida é outra vida, como os meus valores, como a minha vida se torna mais rica, mais plena, mais cheia de gozo, mais cheia de alegria, à medida que eu sou forjado pelo Senhor. E é interessante, eu vi uma matéria a respeito do Titanic, né? E depois de muita pesquisa, né, que os engenheiros fizeram, o pessoal de perícia, tudo, e a causa do afundamento daquilo que provocou o buraco no Titanic foi o material utilizado. Eles usaram um ferro com uma resistência menor e que ele não suportou o frio da água e se tornou quebradiço e se tornou frágil. Então, o processo de forja na nossa vida, o Senhor nos equipa para que o nosso barco nunca afunde. Que a gente passe pela vida resistindo às altas temperaturas da vida e vencendo todas elas. Quanto mais resistência se espera, mais tempo dura o processo. O processo com Deus é tremendo. Né? Ontem eu fiz 66 anos. Né? Eu falo, Senhor, se eu tivesse com 18, com essa maturidade, como a minha vida seria diferente. Então, o Senhor vai nos preparando, vai nos ajustando, vai ajustando a nossa vida. Eu tenho falado sempre que na maturidade e no entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, foi arrancado do meu dicionário 2 palavras: decepção e ingratidão. Né? O Senhor vai nos forjando e vai nos fazendo entender que essas palavras só nos atrapalham, que essas palavras estão mais ligadas aos nossos desejos, aos nossos sentimentos da alma, e que isso nos impede, muitas vezes, de que o processo ande de uma forma mais profunda. Quando a gente fica parado nesses processos, a gente não caminha. E o Senhor sempre tem apontado algo maior. José, que é um tipo de Cristo, é um exemplo disso. Ele passou pelos mais diversos tipos de prova. Ele foi uma amostra daquilo que seria o Senhor. A primeira prova dele foi a falta de entendimento da família, daquilo que o Senhor tinha mostrado a ele. E é duro, às vezes você caminha e as pessoas não entendem o que você está falando. E daí ele sofre, a partir daquilo que o Senhor deposita nele, a rejeição dos irmãos. Se não bastasse isso, é jogado na cova. Se não bastasse isso, é vendido como escravo. Né? É alvo de uma mentira, de uma injustiça, que gera uma prisão. E que ele experimenta o esquecimento de quem ele havia ajudado na cadeia. Ele tinha abençoado, ele tinha ajustado, e ele tinha servido. E quando a pessoa muda de posição,
a pessoa esquece dele. Mas José não mudou a sua postura. Ele não desistiu. Até que, e Deus sempre nos coloca nesse, até que, né? Que diante de uma dificuldade de Faraó, alguém lembra de José. E o Faraó manda chamar. E é interessante que José fez questão de, quando chamado, ele se barbeou e trocou de roupa. Quando José vai diante do Faraó, não parecia que ele esteve preso por 7 anos. Ele não carregou junto com ele, naquela oportunidade que Deus deu a ele, ele não levou as mágoas dele. Ele não levou as tristezas dele. José levou apenas uma coisa. Ele levou o desejo de glorificar ao seu Deus, que o havia preparado para aquele momento, trazendo ele a capacidade de desvendar os sonhos. E qual o resultado disso na vida de José? Governo. José passou a governar o Egito. José alcançou a maturidade, né? A forja de Deus, o preparo de Deus, ele nos leva à capacidade de governar. Porque quem governa não governa para si. Quem governa, governa para as pessoas, não importando aquilo que Jesus diz lá em Mateus, naquele texto que eu li. Porque quem governa, governa para o justo e para o injusto. Entende que o Senhor faz chover, abençoa tanto o justo como o injusto. Então você não se importa com quem está desfrutando do governo que Deus entregou na sua mão. Esse é o papel da igreja. Esse é o nosso chamado. Às vezes nós somos muito sectaristas e queremos produzir políticos para os evangélicos, para os crentes. Não, quando Deus prepara a igreja para governar, ele prepara a igreja para governar para todos. Porque quando eu governo para todos, eu manifesto o amor de Deus sobre todos. E quando eu manifesto o seu amor, é impossível que as pessoas não reconheçam. A grande dificuldade dos dias de hoje, que a sociedade se encontra, aonde se encontra, no estado que se encontra, é porque, quando foi necessário, nós não governamos para todos. Nos tornamos um gueto, nos fechamos e abandonamos toda a área da sociedade. E hoje ainda alguns estão desesperados para sair da terra. Quer deixar a terra, quer deixar as pessoas. Eu não. Eu trabalho para esvaziar o inferno. O meu trabalho é esvaziar o inferno. Se eu for porteiro do céu, eu vou deixar o pessoal entrar direto. Aleluia! Boa! Porque nós fomos predestinados para a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Né? Então, as pessoas acham que a predestinação é a caixinha de Deus para cada vida. Não, a predestinação é a salvação. Cristo morreu, uma obra perfeita. Foi forjado para uma obra perfeita, que todo homem tem acesso.
que nós chamamos de graça. E voltando lá em José, lá no capítulo 50 de Gênesis, que é um texto já que todos falam, e que José fala lá em Gênesis 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Agora não temais, eu vos sustentarei, a vós e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Isso é um homem forjado. Isso é um homem que, quando ele tem a oportunidade de dar o troco, fala, agora vocês vão ver o que é bom para todos. Se eu estou no poder, eu estou mandando, agora você... Não, eu não vou intentar. Tudo que vocês fizeram contra mim me ajudou a chegar neste dia, neste ponto. E você vê que isso é uma característica dos homens de Deus. Eu sempre falo, né, e que eu gosto muito, daquele texto quando Jesus conversa com Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro repete 1, 2, 3 vezes. E Jesus sempre falava a mesma coisa. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Então, nós, como homens forjados por Deus, nós entendemos que nós fomos chamados para cuidar daquilo que não é nosso. A igreja não é minha. As pessoas não são minhas. Eu estou para servi-los. Eu estou para apresentar a elas um caminho, para manifestar o amor de Deus sobre a vida deles. E dentro disso, né, Mateus falando, sede vós perfeitos, como o vosso Pai que está nos céus. O homem forjado por Deus, ele entende que o Senhor espera, ou melhor, qual é o seu papel no propósito eterno de Deus. Qual é o papel do apóstolo L no propósito eterno? Qual é o propósito de Deus na vida do pastor Flávio, ou na vida do Cris, ou na vida de quem está nos assistindo? Qual é o seu papel? O que Deus espera de cada um de nós? Que a gente possa entender isto. Qual é o meu papel? Para que Deus está me forjando? Ele diz que ele não tem pensamentos de mal sobre nós. Ele tem pensamentos de bênção, de bem sobre nós. Ele diz que ele tem infinitamente mais daquilo que nós somos capazes de pensar ou imaginar. Então, quanto menos eu resistir ao ser forjado, quanto menos eu resistir de ser forjado à figura do Filho, a ponto que ele me veja como ele vê a Cristo. É assim que ele vê a igreja. Este é o resultado de quando ele fala, sede perfeito, como o seu Pai que está no céu é perfeito. A segunda palavra é paternidade. A paternidade só entende o que é forja quem sabe o que é paternidade. Quem entende o que o pai está construindo, ele entende que o pai está trabalhando para o seu bem, que o pai está treinando o filho para algo maior. Todo o sistema de governo de Deus é baseado na paternidade. E hoje existe uma palavra que está muito na moda, vitimismo. E eu queria rapidamente mostrar. O vitimismo são pessoas
que quando agem por merecimento. O pessoal, quando saiu do Egito, eles estavam já reclamando desde o início, achando que eles tinham algum merecimento naquilo que eles estavam vivendo. Quando você vive do merecimento, você vive de cobrança. Porque você fala, eu mereço, eu tenho o direito. A história de Gideão é bem desse jeito. Você vê Gideão, o Senhor começa chamando Gideão de valente. E o Gideão, ele começa a fugir, dizendo para Deus, Deus, você não sabe a minha história. Você não sabe que nós estamos sofrendo por 7 anos na mão dos midianitas. E daí ele começa, Senhor, se o Senhor é conosco, se o Senhor é verdadeiro, por que tudo isso aconteceu? Não entende o processo, não entende que aqueles 7 anos que Deus estava tratando é por causa deles mesmos, da sua falta, do seu erro, da sua falta de entendimento. Né? E Gideão cobrando, cadê as maravilhas? O Senhor nos fez subir do Egito, agora o Senhor nos desampara e nos entrega na mão dos midianitas. E o Senhor fala, vai na tua força e livra eu, Israel. Não te enviei eu? E Gideão volta para o merecimento. E o Senhor fala de direito. Então, a diferença entre os homens forjados, os filhos, e o mundo é essas duas palavras. Aquele que não é filho, ele acha que ele tem merecimento. E os filhos sabem que tem direito. Os filhos, o que tem merecimento, ele busca uma coisa. Quem entende que tem direito, ele busca o governo. Né? E ele vai, Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre, eu o menor, na casa do meu pai. E outras palavras, Gideão está dizendo, envia outro. Quando as pessoas que estão por merecimento e você entrega uma tarefa, entrega um desafio, as pessoas falam, envia outro, me livra de mim. Tira de mim isso aí. Né? Moisés fez isso, Senhor, envia outro. Daí Deus perdeu a paciência. E daí o Senhor diz, eu hei de ir contigo. O Senhor estava dizendo, você tem direito, você é filho, e eu vou com você aonde você for. E Gideão vence. Quem é vítima, cobra o merecimento. Quem entende o que é direito, assume o governo. Quando lá em Atos 1:8, ele diz, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo, a palavra aqui, poder, se refere à dinastia. O que é dinastia? É o poder passando de um para o outro. Uma família real é uma dinastia. A sucessão está ali. A operação daquilo que eles têm, daquilo que eles vivem. A dinastia é o direito de quem é filho. E Jesus, né, experimenta isso com o Pai. Tudo que o Pai tinha, Jesus tinha. O Pai deu a Jesus a sua glória. E Jesus deu aos apóstolos e deu a nós. E o direito foi direto do Pai para o Filho. Nós vemos o tempo todo Jesus glorificando o Pai. Então, quando nós entendemos o processo da paternidade, nós passamos o tempo todo glorificando o nosso Pai, entendendo o que ele está fazendo. E ele fala, quem vê o Pai, me vê. E quem me vê, vê o Pai. Daí Paulo fala, eu sou imitador de Cristo. Pode me seguir, eu vou te levar a Cristo. Eu sou como ele. Eu fui forjado em Cristo. Eu manifesto a ele.
A nossa casa, né, o sonho de Deus, é uma casa paterna, onde o ombro do pai é a plataforma de lançamento do filho. A paternidade é a capacidade de ver o que o filho porta. Quantos filhos nas casas com tantos talentos, com tantos predicados, e o pai não reconhece, não vê. Agora, quando você tem um olhar paterno para o seu filho, você quer lançá-lo, quer produzir, fazer algo dele muito maior. É o caso de Paulo com Onésimo. Paulo conheceu Onésimo na cadeia. Quem daria crédito a um prisioneiro? E Paulo trata ele como um filho, a ponto de dizer lá no capítulo, no verso 17, lá de Filemão, portanto, se me tens por companheiro, recebe a Onésimo como a mim. Paulo coloca o filho Onésimo no mesmo patamar que ele. Aí você está sendo um pai, quando você consegue entender aquilo que Deus quer produzir. Ele diz: se ele te fez algum dano ou deve alguma coisa, lança na minha conta. Paulo assume sobre ele a responsabilidade da dívida de Onésimo. Então, Paulo transforma um prisioneiro em alguém desse estilo. Jessé não conseguiu ver em Davi um rei. Precisou um profeta. Então, a paternidade, quando você abre os olhos para a paternidade, você muda os seus olhos para você ver os filhos. Você começa a se alegrar a ver o avanço dos filhos. Você começa a trabalhar para que os filhos possam ir mais longe do que você. Nós não somos personalistas, né? Na nossa casa nós aprendemos isso. E por isso que eu falava para você, eu não quero ser chamado de presidente, eu não quero ser chamado de nada, porque nós entendemos que nós somos uma casa paterna e que nós estamos produzindo. Então, esse é um alvo de quando você quer desenvolver uma paternidade, é você quebrar o seu personalismo. É você se alegrar com a graça que está sobre o seu filho, que vai pegar aquilo que você depositou sobre ele e ele vai ampliar. Né? Nós temos na nossa casa lá o apóstolo Cristiano, que é um filho e que já voa muito mais alto do que o pai. Anda muito mais do que o pai. Pastor, já é 8h50, como é que nós estamos aí? Estamos bem, tá fantástico. Você que está aí online, apóstolo, temos mais de 70 homens, pessoas online, de várias cidades, de vários estados. Pode continuar, ia pedir para vocês que estão acompanhando aí continuar desfrutando e comentando aí, porque está fantástico. Temos um tempinho ainda. Fica à vontade, apóstolo. Então tá bom, porque eu já estou caminhando por fim. Daí a terceira palavra que nós falamos hoje, liderança. Então, forjado o pai produz a paternidade, já não com os olhos naturais, mas com o seu olho espiritual. Daí você caminha para estabelecer liderança em seus filhos. E quando você tem esse olhar para os seus filhos, eu me lembro que eu fiz uma experiência na igreja uma vez, eu fiz um estudo, e nesse estudo haviam 28 características de um líder. E eu falei, vamos ver o que eu tenho na minha mão aqui na casa.
num culto, pôs toda a igreja sentada do lado direito. Eu fui falando, olha, cada atributo de liderança que eu falar, você sai do lado direito e senta do lado esquerdo. Quando chegou na 28ª característica, já não tinha mais ninguém do lado esquerdo. Ou seja, todos tinham capacidade de liderança. Porque o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade. Os dons, os talentos, os atributos de Deus. Então, quando a gente começa a desenvolver os líderes, né? Porque como casa, nós queremos atuar em todas as áreas da sociedade, que tem lá nos 7 montes. Então, uma casa como a nossa, nós temos 85 atividades diferentes entre a igreja e a rica. Então, o nosso trabalho é desenvolver e ativar liderança em todos. Todos têm o seu valor, todos têm a sua característica de liderança, um mais falante, outro menos falante, um mais alegre, outro menos alegre, um mais dinâmico, outro menos dinâmico, mas todos têm. Então, porque o Senhor, ele fez isso com todos, os homens que separam. Os homens ficam criando meios. Não, quem é líder nasce líder. Não, quem não é líder, às vezes não teve a possibilidade, a sua formação não permitiu, ele não recebeu palavras de incentivo, ele não recebeu palavras de apoio. E que é uma liderança? É uma vida ordenada por Deus. Todos que têm uma vida ordenada por Deus são líderes, porque eles atraem a pessoa. O imã de Deus, o imã do Espírito Santo, o imã do amor, o imã do fruto do Espírito, da bondade, da mansidão, da benignidade, está presente nele. Não tem como você não liderar. Daí Jesus fala assim, eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Agora, gozado. Jesus é um pai tão amoroso e está mandando os seus filhos para morrer? Não. Jesus está falando, vai como ovelha, porque vocês vão dominar os lobos. Quando você vai como ovelha, quando você vai para servir, quando você vai com simplicidade, você governa. É questão de tempo. É como Mordecai. Quanto tempo Mordecai ficou na porta do palácio? E como termina a história? Ele era o segundo homem do reino. Fazendo o quê? Porque ele estimava o bem de todos os irmãos. Então, esse é o princípio do reino. Esse é o princípio de governo. Né? Paulo diz que o reino de Deus é justiça não humana. O nosso tribunal é Cristo. Gozo, alegria de viver e paz. Então, quando você está com pessoas desse jeito, você quer estar com ela. É agradável. Você não quer desgrudar dela, né? E assim nós vivemos no reino. O Cristo esteve lá com a gente, ficamos apaixonados por ele, né? Uma pessoa tremenda. Conhecemos o Facundo, nos apaixonamos, o apóstolo Gustavo, vocês, porque isso é o reino. Porque nós manifestamos essa liderança do Espírito Santo através dos dons e dos ministérios que ele nos concede. E empreendedorismo, que é a parte final disso. Ativar as pessoas a empreender. Então, elas passam forjado, paternidade, liderança e aí sim, empreendedorismo. Quando eles saíram do Egito, eu tenho falado bastante isso. E chegaram na Terra Prometida, ninguém mandava em ninguém. Cada um foi empreender. Um foi plantar, outro foi criar galinha, outro foi criar bode, outro carneiro, outro vaca. E aquele povo foi se formando.
Na minha ótica, a Revolução Industrial foi o segundo Egito do mundo, que fez das pessoas prisioneiras. E o empreendedorismo é algo libertador, né? Deus está por trás do robô, está por trás disso tudo, porque ele está impulsionando as pessoas a empreender, a colocar os seus dons e talentos. Empreender não é apenas ser dono de um negócio. Você empreende quando você é um juiz. Porque para você ser um juiz, você tem que investir pesadamente no seu estudo e se capacitar. Quando você é um CEO, então o nosso papel nesse tempo é produzir pessoas entendendo que as pessoas, todos nós temos que empreender. Na nossa casa hoje, não quero ficar falando da casa, mas nós temos uma escola de empreendedorismo para os adolescentes, a partir de 12 anos. Estamos começando a treinar os meninos dos 12 aos 15, para entender a linguagem de negócios, quanto custa ganhar, como tem que atender, como tem que se comportar com o amigo, o quanto ele tem que cooperar, né? Porque a próxima temporada agora é uma temporada de empreendedores, né? Em que as pessoas vão empreender com pequenos negócios, com atividades, uns vão expandir muito, outros menos, mas vai sair da escravidão que se tornou os negócios. Né? Às vezes um homem entra numa fábrica, né? Entrava com 18 anos e ia até os 60 anos de idade e não aprendia a fazer mais nada. A vida desse homem, ele não sabia quando era noite, quando era dia, não sabia quando estava chovendo ou quando estava sol, e daí perdia um emprego, faz o quê? Não sabia o que fazer. Ou quando entrava num PDV, recebia uma bolada de dinheiro, e agora o que eu faço com esse dinheiro? Monto uma padaria e quebro. Né? Porque entende, porque não aprendeu. Então, nós vamos viver um novo tempo. Né? Essa escola que vocês estão fazendo nesse tempo, Homens Forjados. Esse tempo que nós estamos aí de pandemia, de quarentena, nós estamos sendo forjados. O Senhor trocou a nossa lente. Né? O Senhor está nos ativando para coisas maiores. Né? Eu sei que vem mais 2 preletores, o Kiko hoje era para estar, mas teve uma situação, graças a Deus, venceu o Covid, e hoje saiu com a família. E tem o pastor Fábio, né, de Curitiba, na próxima semana. E creio que já deu meu tempo aí. Pastor Flávio, posso fazer uma pergunta para o apóstolo? Por favor, Sem ser difícil. Não, é super fácil. Para o senhor é muito fácil. Deixa eu lhe perguntar algo, apóstolo. O senhor estava falando que o senhor está completando seus 60 e tantos anos de carreira, de formação, de ser forjado. Isso é lindo demais. E é interessante porque o senhor falava a respeito de um material que é pego bruto, mas que o forjador consegue ver esse material pronto. E nós estamos passando por um período agora que eu creio que muitas pessoas estão sendo colocadas nessa forja. Porém, existe uma situação em que a gente pode nos pegar, como se o senhor assistir aquele... tem um seriado no History Channel que aparece os homens forjando as armas. Eles chegam em algum momento em que você olha e fala, cara, isso não vai dar uma arma. Isso não vai ter como virar uma arma. E talvez hoje pessoas estejam passando por essa forja e se sentindo nesse momento de dizer assim, cara, eu não dou a medida que o senhor quer. E não dá mesmo. Qual é a palavra que o senhor tem para esse momento em que as pessoas... qual é o que o senhor sente para dizer a essas pessoas que talvez hoje não se sintam à medida que o senhor quer, porém o senhor consegue ver elas já preparadas e prontas? Qual a palavra que o senhor tem para essas pessoas no meio de tudo isso, de passar pela forja, de ser aquecido, de ser moído, porém o Senhor consegue ver
esse material completo, qual a palavra que o senhor sente dizer para essas pessoas, talvez hoje que estão nos assistindo? Saul tinha as mesmas promessas que Davi, mas ele não teve a paciência para esperar. Né? Então, na nossa vida, nós passamos por muitas coisas. E vou dizer para você que muitas vezes eu sentia desse jeito. Se não fosse pelo Senhor na minha vida, eu seria um homem morto por aquilo que eu produzi. Eu, aos 18 anos, eu tive a oportunidade de aceitar Jesus. E eu não quis. Eu quis optar por uma outra fé. E foi um trabalhar. Então, Deus já me via como apóstolo quando eu tinha esses 18 anos. Porque tudo que Deus começa, ele já sabe o fim. Deus não criou ninguém para mal. Deus não errou na fórmula. Deus não tem escolhidos. Agora, nós precisamos ouvir verdades da parte de Deus. Essas pessoas precisam falar, Deus tem algo na sua vida, nos permita. Pela mão de quantas pessoas eu passei para chegar até aqui hoje? Quantas vezes eu tive que me vencer para poder produzir algo? Porque por merecimento, nós não temos nada. Tudo que nós temos. E por isso o Senhor ministra a sua graça, o seu favor imerecido. Ninguém merecia receber da parte dele. Então ele já falou, gratuitamente, eu derramo sobre todos. Quando a gente vê lá o profeta Joel falando que o Espírito de Deus viria sobre toda a carne, sobre toda pessoa. Agora, eu posso, diante da graça de Deus, eu posso abrir meu guarda-chuva e falar, eu não quero. Eu quero pagar o preço. E daí fica chorando pelos cantos. Mas Deus não deixou ninguém de fora. A obra da cruz. Agora, foi necessário eu morrer. Quando eu entendi as coisas que o Senhor tinha, eu falei, não tem outro caminho a não ser a morte do meu eu. Então, aquele L que não servia para nada, que era para estar morto, né? Que cada um tem a sua história. Não, é melhor se o L morrer. Eu vou na cruz e sou crucificado com ele. E na cruz eu sou forjado. Na cruz ele me faz uma nova pessoa. E na cruz eu ressuscito com ele. Então, o caminho é a cruz. Eu tenho um slide aqui, eu não sei se eu tenho como passar, de um modelo de cruz. Você tem aí? Dá para mostrar rápido? Glória a Deus, tremendo, tremendo. Você que está aí. Então, outro dia, o apóstolo Gustavo estava falando, né? Que quando Hebreus fala da cruz, fala da espada que separa juntas e medulas. Ele está falando que a cruz ali é o papel da espada. A espada é a nossa cruz, aonde separa a vida do homem. Né? Então, eu acho que eu tenho aqui... Cadê isso? Glória a Deus. Que precioso. Você que está aí, de todo lugar do Brasil aí. Vocês estão me vendo aí? Sim, estamos. Temos mais de 70 dispositivos conectados, alguns dispositivos com 5, 10 pessoas reunidas, Palhoça, Florianópolis, Argentina,
Uruçunga, Rio de Janeiro, São José dos Pinhais, Bauru, Aracaju, pessoal de Aracaju, Camboriú, Campo Largo. Tempo precioso. Vocês estão vendo aí a cruz? Não, aqui não. Habilita ele para a gente poder passar o share screen. Tá habilitado já. Bom. Não, tá aqui. Ainda não. Não tá, é. Não, mas ele já tá habilitado aqui. Depois passa essa imagem que a gente compartilha ela dentro da live que vai ficar gravada aqui. Não vai dar. Pastor Flávio, o senhor não consegue fazer ele de co-anfitrião? Que aí talvez ele possa... Deixa eu ver. Dá uma olhada. Mas isso foi em 2014, essa cruz que eu estou falando. Uhum. Foi em 2014, quando o senhor nos deu uma palavra profética de um por todos. Uhum. Né? E a cruz foi isso, foi um por todos. Sim. E a cruz é um instrumento de justiça, ela termina como uma espada. Sim. Aonde nós vamos e morremos. E nascemos uma nova criatura, onde faz a separação da minha vida. A cruz na minha vida veio como uma espada, que fez a separação entre o velho L e o novo L, que ele foi gerado nele. Então é isso que eu digo, todos nós, só não avança quem não quer, mas não é de graça. Tem que saber suportar a experiência desse tempo, dessa forja. Né? Eu perdi muito tempo. Se eu tivesse aos 18 anos, quando me falaram de Jesus a primeira vez, tivesse me rendido, as coisas teriam andado mais rápido. Então, quanto mais os meus filhos já diferente e os meus netos mais diferente ainda. Então, alguém vai apanhar mais do que o outro. Aleluia! Que tempo maravilhoso, apóstolo L. Magnífico poder ouvir, desfrutar do Espírito através dessa ferramenta da sua vida. E se a gente puder sintetizar, né? Homens todos que estão aí, até que, de repente, até que, de repente. E o de repente de Deus, eu sei que vocês e nós aqui reunidos fomos forjados para chegarmos pela graça de Deus até aqui. E talvez você está aí na sua casa, está aí na sua sala, com a sua família, você tem passado um tempo difícil, não sabe como vai ser amanhã, você ouviu tudo isso e como nós pensou em si, fala, como eu vou chegar? Como eu vou acessar? Paciência e permanecer firmes. Então você que está aí na sua casa, onde você estiver, a gente quer junto com o apóstolo L, com o Cris, o pastor Facundo aí conectado, poder orar por vocês. E a gente queria que você entendesse que essa é uma conexão pelo Espírito. Estamos a milhares de quilômetros distantes, porém estamos num só lugar. Estamos reunidos em Cristo. E você não deixou essa oportunidade passar em vão. Você se conectou. E essa é a palavra que fica. Até que, de repente. E hoje, para as nossas vidas, eu queria que você deixasse ali no Facebook a sua cidade, o seu pedido de oração. Nós teremos uma equipe pronta nesses dias, para seguir orando por sua vida, para que você permaneça. E aonde você estiver, no lugar do Brasil, da Argentina, no lugar do mundo, nós estaremos num só lugar, em Cristo, cooperando um com os outros, para seguir crescendo. Há um texto nas Escrituras que eu amo,
e deixo aqui para que o apóstolo L possa orar nessa ativação. Apóstolo L, não são famílias reunidas, homens apenas reunidos aqui, são gerações. Como o apóstolo L falou, uns vão ser mais forjados. Agora os filhos, os netos, vão desfrutar, seguir sendo forjados desse tempo, no nome de Jesus Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Amém? Você que está aí na sua casa, se você tem alguém aí do seu lado, eu ia pedir que você desse as mãos, com uma força trazida pelo Espírito, esquecesse tudo que ficou para trás, pois hoje se inicia um novo tempo, até que chegou o tempo, querido. Quanto tempo você chorou, quanto tempo talvez você esteve em dúvida, olhando os caminhos, mas de repente, você se deixou ser forjado até aqui. Agora, em nome de Jesus, não podemos mais retroceder. Vamos para cima, em amor. Apóstolo L, eu pedi que você orasse, sintetizasse esse tempo para que nós pudéssemos seguir crescendo em amor nessa verdade. E nós estamos, pastor, em 150 dias de intercessão. Glória a Deus. Nós estamos em mais de 300 pessoas orando todos os dias, 4 vezes por dia, das 6 às 8 da manhã, das 11 às 13, das 17 às 19, das 22 às 24, para abençoar, Amém. para apresentar as vidas das pessoas. Então, eu quero nessa oração colocar essas pessoas que estão nos acompanhando. Amém. E dizer que ninguém é fruto do acaso. Que todos Amém. eles foram gerados antes da fundação do mundo. Amém. E que eles possam permitir que Deus se revele a eles. Amém. Numa simples palavra, eu quero. Amém? Aleluia. Vamos Amém. orar, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, a nossa vista natural é limitada, mas a vista espiritual é ilimitada. Ela consegue ver as pessoas que hoje estão em profundo sofrimento, estão debaixo de medo, estão debaixo de angústia. Pessoas que acham que nada na vida dá certo. Mas, Pai, nós queremos declarar nesta noite uma noite de libertação, uma noite de cruz, uma noite de um novo caminho, de um novo despertar. O Senhor tem nos dito que o Senhor nos levará até 2021, puxados pela Tua mão poderosa. Pai, eu quero estender esta palavra, eu quero estender os frutos dessa intercessão a cada pessoa que está nos acompanhando nesta hora. Porque é um só o Senhor, um só batismo, uma só fé, um só Deus e Pai de todos. Pai, que o Teu amor, que a Tua graça chegue a todos, que o véu que os cobria caia por terra, que ninguém possa ficar preso nos seus pecados, porque a Tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si, de maneira graciosa, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas maldições e nos fez novas criaturas. Hoje o Senhor olha para cada um de nós e o Senhor vê o Teu Filho, que foi gerado e experimentado nas dores, para que nós tivéssemos essa vida, entrássemos diante do Senhor, no propósito eterno do Senhor. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos. E que hoje possa começar, seja um dia marcante na vida das pessoas. Eu não os conheço, mas o Senhor pensou um a um. E o Senhor colocou diante da sua TV. Talvez nunca fosse uma igreja, talvez nunca quisesse ouvir ninguém, mas o Senhor marcou nesta noite, usando deste meio, para que pudessem experimentar da Tua graça e do Teu amor. Obrigado, Pai. Eu ministro cura divina sobre aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo agora. Se alguém tem uma enfermidade, seja ela de que tipo for, se alguém tem um problema no coração,
se alguém tem um problema no fígado, se alguém tem um problema nos pâncreas, se alguém tem problema no pulmão, se alguém tem problema na vista, nós ministramos cura divina. Que a obra da cruz seja realizada na tua vida nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ei, você que está nos acompanhando, estamos chegando ao nosso final. Depois você acessa aí o chat da página do Facebook Mangue Curitiba. Deixa lá o seu testemunho, deixa lá o seu pedido de oração, porque nós cremos que o Espírito tem se movido e alcançou a sua vida, alcançou a sua casa, a sua família. Deixa lá o seu milagre, a sua vida transformada. E isso não para, essa vida continua crescendo. Cris, por favor, se despede aí, dá um... Sem palavras, né? Não sei nem o que palavras. dizer. Que arrancada é essa, rapaz? E essa é só a primeira parte da série. Onde é que a gente vai parar, hein, apóstolo? Que é isso? Que maravilha, apóstolo. Sem palavras. Que honra tremenda poder ouvir o Senhor, poder ter esse tempo de comunhão com o Senhor. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Sempre que o Senhor responde ao nosso convite, nós ficamos honrados como casa. Amamos a sua vida, amamos esse ministério. Oramos pelo Senhor, pela sua casa. E pedimos só uma coisa, que o Senhor continue orando por nós, porque a sua oração é uma bênção. Uhul. É isso. Apóstolo Eli, sem palavras para agradecer os seus filhos espirituais aí que cooperaram conosco nessa transmissão. Um beijo a toda a casa paterna, Sonho de Deus, em Taubaté, em todo lugar do mundo. E seguimos. Obrigado mais uma vez, apóstolo. Seguimos orando por vocês, por todos. Cris, Jones, agradecemos também a todos, ao pastor Facundo, que está nos acompanhando. Pastor Facundo, um beijo de todo o coração. Pastorzão, dá para a gente ler aqui uma lista por favor. Que eu enviei aqui, ó. Por Muita favor. gente, cara, olha só, cidades que acompanharam a gente: Palhoça, Floripa, Colón, na Argentina, Itapema, Brusque, Balneário, Itapoá, Uruçanga, Rio de Janeiro, São José dos Pinhais, Bauru, Mangá, Aracaju, Camboriú, Campo Largo, Curitibanos. Uma galera, nós agradecemos a todos pela atenção, mas já convidamos vocês, semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, às 8 horas da noite, nós vamos continuar a segunda parte da série, né? Não perca. Forjados, não percam. Obrigado. Deus abençoe a todos. Assim, né? Assim, grande abraço. Seguimos adiante, apóstolo Eli. Obrigado. Deixa lá o seu recado, você no Facebook Mangue Curitiba. Deixa lá onde o Senhor te alcançou. Foi orado pelo Espírito para cura física, mental, espiritual. Deixa lá o seu testemunho. E, pastor, também fazer um convite. Se você ainda não vai numa igreja onde Deus, eu te convido. Encontre uma igreja próxima da sua casa. Não deixe a sua família fora da igreja. Não viva a sua vida fora da igreja. Por favor, não faça isso. Te convido, se você está aqui em Camboriú, venha nos visitar, deixe o seu endereço, o seu telefone, nós vamos te procurar. Se você está em Brusque, se você está em São Paulo, tem uma igreja para te abraçar. E também, meu irmão, sempre há pessoas de Deus para te abraçar. Tá bom? Beijo a todos. Beijo, Deus abençoe. Obrigado a todos. Deus abençoe. Obrigado, Pedro. Tchau.